E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Sociologia. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do livro, verificando como Karl Marx contribuiu para o desenvolvimento da sociologia. Galerinha, Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão. Junto a Friedrich Engels, ele elaborou uma teoria política que embasou o chamado socialismo científico. Suas contribuições para a filosofia contemporânea incluem, além da análise social e econômica, um novo conceito de dialética, baseado na produção material da humanidade. Esse conceito dialético, chamado de materialismo histórico dialético, proporcionou uma nova visão para a análise social e científica sobre a história da sociedade. Ao analisar a produção material da Europa no século XIX, Marx identificou a marcante desigualdade e a exploração de uma classe detentora dos meios de produção, a qual ele chamou de burguesia, sobre a classe explorada, que ele chamou de proletário, o que acabou marcando profundamente a sua carreira. Entre as principais obras de Marx, podemos falar as publicações como o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrita a quatro mãos com Friedrich Engels. O manifesto fundou um novo pensamento socialista comunista. Já a obra A Ideologia Alemã, um dos mais importantes trabalhos desse sociólogo, é um livro escrito e publicado lá entre os anos de 1845 e 46, trazendo à tona uma primeira formulação precisa do conceito de materialismo histórico dialético. Já a obra Contribuição para uma Crítica da Economia Política, Marx faz uma espécie, galera, de preparação do terreno para sua obra magna, que viria alguns anos depois. Já o Capital é tida como a mais densa e completa produção de Marx. É o ápice, literalmente, da produção do filósofo e consagrou de vez a sua teoria social sobre a divisão de classes sociais, a burguesia e a exploração do trabalho. Galera, as contribuições de Karl Marx para a história, para a filosofia e para a sociologia garantiu a formulação de um novo modo de análise social voltada para a crítica do capitalismo. Foram fundamentais para a disseminação da sociologia e para sustentar um método sociológico muito mais sólido. A teoria crítica do capitalismo, fundada por Marx e Engels, esclareceu alguns fatores que a análise de Durkheim, de Weber também, deixou um pouco a desejar, já que não aborda muitos aspectos que são trazidos na obra de Marx. Galera, é interessante a gente notar que durante a juventude de Marx, a sociologia ainda nem tinha surgido de fato como uma ciência. Na prática, isso só viria a acontecer mais tarde através das mãos do francês Émile Durkheim. Porém, os conceitos presentes nos textos e na obra de Marx, não somente os que dizem respeito à teoria marxista ou ao socialismo, deixaram para os sociólogos respostas sobre uma lógica capitalista de um sistema de privilégios, em que uma classe sobrepõe-se à outra e sobre o funcionamento interno do mercado e da produção. A sua obra, galera, abarca de maneira extensa e bem densa os conceitos filosóficos, econômicos e históricos, além de abrir caminho para uma ampliação do método sociológico. Porém, o filósofo ficou mais conhecido por sua teoria de análise e crítica social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe dominada, responsável diretamente por essa produção. O conceito e o conjunto de conceitos que foram compostos por Karl Marx é denominado de materialismo histórico dialético, que seria um método de análise social e histórica baseada na luta de classes. Então, logo no início lá da sua obra Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades até hoje é a história das lutas de classe. Então essa frase icônica representa o cerne do que é o marxismo, o reconhecimento de que as diferentes classes sociais são transpassadas por relações de dominação. Então, dentro da teoria geral do marxismo, alguns conceitos se sobressaem.
Entre eles, nós podemos falar sobre a noção de infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura ela é pautada na economia e por sua centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico. A infraestrutura envolve a divisão do trabalho, a produção e as suas relações, a compra, a venda, o comércio, entre outros. Já a superestrutura seria o conjunto de instituições e normas que mantêm a ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elementos da superestrutura, por exemplo, o Estado, as leis, a religião, a cultura. Já outros dois conceitos extremamente importantes que são necessários para entender a teoria de Marx seria a mais-valia e a alienação. A mais-valia seria a diferença entre o preço de matéria-prima e produção de uma mercadoria e o preço do trabalho, levando em consideração o custo dos meios de produção da mesma mercadoria. Como assim, professor? Bem, a mais-valia na prática seria o lucro obtido pelo burguês em cima do trabalho do proletário, levando em consideração todos os custos que ele teve com o salário e com os materiais e a estrutura de produção. Já a alienação leva em consideração uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. A mais-valia que nos processos de produção manufaturados beneficiava os artesãos, no processo de produção capitalista industrial, beneficia o dono dos meios de produção e tira dos trabalhadores a incapacidade de se reconhecer como responsável direto do trabalho e da produção da mercadoria. Após a constatação, galera, do processo de dominação, Karl Marx ele apresenta como é possível uma solução a partir da chamada Revolução do Proletário. Essa revolução seria uma revolta da classe operária, da classe proletária, que tomaria consciência da sua participação dentro dos meios de produção, de sua força e das injustiças que eles vivem através da mais-valia. Essa revolução derrubaria o Estado e implantaria uma ditadura do proletário, uma ditadura do trabalhador, que teria como missão acabar com a propriedade privada e minar aos poucos a diferença entre as classes sociais. O fim disso seria supostamente o comunismo, ou seja, a forma perfeita do socialismo de acordo com o teórico. Ainda falando sobre a teoria marxista, eu gostaria aqui de me aprofundar com vocês sobre os conceitos de materialismo histórico e materialismo dialético. O materialismo dialético faz parte do marxismo socialista. Então, na concepção marxista, a dialética é uma ferramenta utilizada para compreender a história humana. A dialética marxista considera o movimento natural da história e não admite sua maneira estática e definitiva. Segundo as palavras de Engels, o movimento é um modo de existência da matéria. Sendo assim, a história, quando é analisada como algo em movimento, torna-se transitória, que por sua vez pode ser transformada pelas ações da humanidade. Nesse caso, galera, a matéria possui uma relação dialética com os âmbitos psicológico e social. E assim os fenômenos sociais são interpretados através dela. Por meio dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos, os seres humanos também, inclusos aqui, a cultura e a sociedade, acabam criando o mundo, ao mesmo tempo que são modelados por ele. Vale notar que o materialismo dialético é oposto ao idealismo filosófico, que acreditava que o mundo material é um reflexo do mundo das ideias. Por outro lado, para o materialismo dialético, o corpo e a mente são indissociáveis e os seres humanos podem modificar o real e não somente observá-lo passivamente. Já o materialismo histórico, diferente do dialético, estuda as formas de produção da vida material das sociedades. Essa vertente marxista afirma que as relações sociais são fruto do trabalho dos seres humanos, bem como do que produzem para suprir suas necessidades materiais. Falando isso de outra forma, o materialismo histórico nada mais seria do que aplicar os princípios do materialismo dialético no estudo da vida social e das relações que ocorrem na sociedade. Literalmente, seria a aplicação do materialismo dialético na história social.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a releitura desse capítulo, tá certo? E ao passo que fazem essa leitura, respondam também as atividades, beleza? Lembrando que a correção dessas questões serão feitas em sala de aula para que possamos revisar junto esses conteúdos. Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.